nós falaremos de uma obra que toca muito meu coração, sem sombra de dúvida, Resgate de Outras Vidas, de minha autoria, lançado pela editora Vida e Consciência em junho de 2019. Essa obra trata-se de um romance, né? Ficção. No entanto, ela toca num assunto muito delicado, que é a questão do aborto. Ambientada parte da história na década de 30 do século do passado e na Idade Média, no convento de São Bernardino, mescla a narrativa, fatos históricos, verídicos e ficção, literatura. No entanto, é importante mencionar que a questão do aborto aqui ela é tratada de uma maneira muito sóbria, colocando o ser humano, ou colocando a mulher que pratica o aborto, não como um indivíduo, um delinquente, um criminoso, mas alguém que, tendo cometido equívocos, tem a oportunidade de redimir-se. Então, é uma obra muito interessante. Eu sou suspeita para falar. No entanto, lida com uma questão que ainda é alvo de controvérsias de cunho científico, de cunho jurídico, especialmente de cunho religioso. Lembrando que a questão do aborto, ainda hoje, suscita diversos debates, né? Mas é preciso dizer que a vida humana, esteja ela em processo gestacional ou não, é digna de respeito em qualquer estágio, em qualquer momento. A vida inicia-se no exato instante da concepção ou fecundação. Então, naquele momento, no grande choque biológico, já há um espírito designado para habitar aquele corpo em processo de estruturação física. Nós dizemos, espíritas, que não apenas a vida se inicia no momento da concepção, mas o termo inicial do processo reencarnatório, porque é no momento da fecundação que o espírito reencarnante se vincula ao produto da concepção. Esse vínculo energético, ele vai se estreitando ao longo da gestação e é completo e é finalizado no momento do nascimento com vida. Nasceu, encerrou-se o processo reencarnatório e iniciou-se de fato uma nova existência corpórea. É preciso dizer que o espírito vinculado ao corpo em processo de estruturação durante o período gestacional, ele sofre toda a influência do meio externo, ele sofre o impacto dos pensamentos que são alimentados pela gestante. Há uma obra muito interessante chamada Gestação à Luz do Afeto, de autoria de Annabelle Sabino, que é psicoterapeuta. Então, ela narra, inclusive, episódios em que ela, em consultório, procede à regressão, por assim dizer, do seu paciente ao momento, ou melhor, ao período gestacional. E o paciente relata que enquanto estava no útero materno, espírito em processo reencarnatório vinculado àquele corpo físico em estruturação, ele sentia, ele percebia, ele consignava no seu peso toda a impressão do meio externo. Então, esse momento da mulher é um momento muito delicado, que é o processo gestacional, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, é preciso dizer que a vida deve ser preservada em qualquer, vamos dizer, circunstância, à exceção, lógico, do aborto terapêutico, que é considerado pela doutrina espírita a única modalidade abortiva verdadeiramente moral. Por quê? Porque nesse momento a mulher se vê diante do dilema de optar pela sua própria vida, diante de uma gestação de risco, e a vida do feto. Então, nesses casos, depois de consultar todos os instrumentos científicos, médicos, e não tendo a mulher conseguido preservar a vida do feto e a sua vida, deve optar, evidentemente, pela sua vida, mas esse deve ser o último recurso. Então, o aborto terapêutico é a única modalidade abortiva considerada moral e considerada, vamos dizer assim, em consonância com as leis divinas. É interessante observar que há muitas obras que tratam dessa questão com seriedade, com imparcialidade, do ponto de vista científico e sem olvidar a questão religiosa. Eu citaria várias. A Vida contra o Aborto, né? Muito interessante essa obra, se eu não me engano, de autoria de Marlene Nobre. A outra, O que Dizem os Espíritos sobre Aborto, Gestação Sublime Intercâmbio, de autoria de Ricardo Bernardi. Essa obra eu divulgo em todas as minhas palestras. É um elogio que faço, esse autor fantástico, conferencista espírita, obstetra, médico. Mas
a grande diferença de Resgate de Outras Vidas é que ela trata o aborto de uma maneira muito interessante. Ela vai mesclar ficção, doutrina espírita, fato histórico, literatura de uma maneira que cativa o leitor. E as pessoas se perguntam se a obra, ou melhor, se esses fatos de fato ocorreram, por assim dizer. Então, eu recomendo, humildemente, que vocês leiam esta obra, me deem as suas sugestões, tirem as suas dúvidas. Está disponível nas melhores livrarias do país inteiro, do Iapoque ao Chuí, por assim dizer, pela editora Vida Consciência, que é a editora dos Gasparetto, fundada por Zíbia Gasparetto. Então, meus queridos, essa é a dica de hoje, desejando a vocês que tenham um excelente final de semana, que Deus nos abençoe. Até breve, que assim seja.